Hoje o episódio de Indesistíveis Cast tem a honra de receber duas brilhantes profissionais da estética maranhense. Tenho a honra de estar aqui com a Valesca Oliveira e a Lana Ramos, da Quarpele. Ô, Vanessa, que honra ter você aqui no nosso estúdio para a gente bater esse papo sobre o É um universo da prazer estética. estar aqui. Prazer todo nosso. E você, Lana? É um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigado. Então, vamos começar do começo. Quem são as profissionais por detrás da Quarpele? Como surgiu a ideia de criar a clínica, o estúdio de estética? Eu sou a Valesca, eu sou esteticista especialista e o surgimento surgiu da ideia ainda na graduação. Nós participávamos de um projeto Aprender Fazendo na clínica escola da instituição ainda da graduação. E durante os atendimentos, o trabalho, a gente foi vendo que nós tínhamos uma conexão mais forte. Objetivos ali, pontos de vistas parecidos. Como foi Isso. falado, me chamo Lana, muito prazer. Eu também sou esteticista e cosmetóloga e sou pós-graduada em atalhos estéticos. E como a Valesca falou, a gente teve a ideia nesse projeto, que foi uma oportunidade para qualquer estudante tu ter contato com uma parte profissional ainda na graduação. Foi basicamente o que a gente experimentou, teve como experiência. A gente teve atendimento direto ali com o público, gerenciamento de pessoas, anamnese, que é a avaliação. E a gente teve a oportunidade, uma honra de trabalhar juntas nesse projeto. Passamos nele 3 vezes consecutivas e estávamos no mesmo grupo. E a partir disso a gente foi alinhando nossos pontos de vista, entendendo que a gente pensava da mesma forma. E ali a gente plantou a sementinha desse projeto que foi florescer mais uns anos depois que a gente se formou. Que maravilha. E a estética ela está em constante crescimento e mutação. E dentro desse mercado, qual o diferencial da Quarpele? O que vocês proporcionam além dos resultados estéticos? A gente foi percebendo ainda, no caso, na graduação, que a demanda nas terapias integrativas com a estética era alta e também a conexão com o paciente, porque quando ele ia agendar, ele sempre perguntava: eu gostaria de ser atendido por aquela profissional Valesca ou pela Lana, porque a conexão era maior e melhor, porque o toque é algo sensível, né? No caso das massagens, das terapias. Então, a pessoa, ela gostaria que fosse tocada pela Lana, pela Valesca. As professoras também, no caso, já foram percebendo que a gente era mais... a gente se dava mais... Como é que eu posso dizer? Fazia um esforço maior para a pessoa ter aquela conexão. Tinha uma sensibilidade durante maior ali. Isso, porque as outras pessoas, elas se atendiam, mas nós fazíamos o melhor, um diferencial durante o atendimento. No caso da terapia alternativa, era aquela imersão no spa. Então, sempre quando tinha essa abertura para agendamento, nós duas estávamos mais sempre à frente de A ser convidadas também, chamadas. ser chamadas Até para fora do atender. projeto. Quando encerrava o projeto, entrava as férias, aí entrava atendimentos, eles chamavam a gente para fazer spa, atendimentos de massagem, relaxante. Principalmente a gente atendeu muito spa para idosos também, ou até para noivas, num momento especial. A gente hoje é a geração da dor, né? Impressionante. Não são os idosos, Sim. mas jovens e até pessoas de meia idade, né, sentem muita dor. É um mundo de muitas demandas, muitas pressões, muitas cobranças, as pessoas precisam lidar. E a Quarpele proporciona um ambiente onde a pessoa consegue se reintegrar, se acalmar, né, e, sem dúvida alguma, desestressar definitivamente. Sim, se sentir bem. Se sentir bem, que já é um lugar de geração de bem-estar. Sim, sim. É uma imersão em que ela vai se encontrar com ela mesma
E o ambiente da Aquapele é todo preparado para isso. A gente Ambiente, pensa musicoterapia, Sim. aromaterapia, aromaterapia, cromoterapia com as luzes, com as luzes, tudo isso acalma, tudo isso traz as paz. luzes mais amarelas, quente, para poder a pessoa desligar o cérebro, já poder estar liberando os hormônios. É um momento que, quando o paciente entra, ele já se acalma. Porque vai ter tudo voltado para aquele momento. Isso é fantástico, né? Porque vocês Si. realmente criaram um ambiente para quem está buscando isso, se reconectar consigo mesmo, reencontrar a paz. E é um autocuidado. A pessoa também precisa ter amor próprio. O ideal, quem está nos assistindo, é pelo menos uma vez por semana, a cada 15 dias, separar esse tempo para o autocuidado. Já que a gente vive cercado de pressões e tudo, então você chegar lá na Aquapele, né, e ter esse ambiente integrativo, né, e alternativo para você trabalhar. Por exemplo, no universo da massoterapia, quais são as massagens que vocês trabalham e que geram essa redução do estresse, a cura das dores? Principalmente a petissagem, que é com as mãos. Porque com o toque a gente consegue entender onde está tensionado, onde às vezes também tem um pouco, trazendo para a drenagem, má circulação. E a gente também gosta de associar com a bomboterapia, que também melhora a circulação e, vamos dizer assim, desmancha, entre aspas, esses nós, essas tensões. Dos nós. E aí tem também a terapia com as pedras quentes. Sim, sim. Que é importante demais, né, para liberar os poros. Sim, né? Ela aumenta a vascularização. Então, a gente sabe que tem maior vascularização, maior oxigenação. Então, o tecido fica mais hidratado, fica mais leve, vamos dizer assim, menos tenso. A pessoa fica mais relaxada. Também, como tem uso de cosmetologia, né, de cremes que estão ali em sua composição, também aumenta a permeação desses ativos, que também vão atuar ali nesse relaxamento, também vão atuar na hidratação dessa pele. É todo um conjunto de fatores. Por isso que a gente também tem que conhecer bem o paciente, porque se ele tiver pressão alta, no caso a gente não pode usar uma aromaterapia com hortelã-pimenta, com nada que é estimulante, com alecrim. Aí ele já vai ter uma alteração e isso não seria interessante. Interessante então, isso, né? Conhecer um pouco tem que separar os cosméticos, os óleos, de acordo com o caso do paciente. De forma personalizada mesmo. Então, quer dizer, porque realmente cada pessoa é uma pessoa, né? Cada pessoa traz seu universo pessoal e também ali as suas complexidades, né? Então, quer dizer, vocês fazem realmente um atendimento personalizado desse cliente, desse paciente. Específico. Inclusive, a gente faz a anamnese antes de fazer o procedimento. Antes de fazer o procedimento. Para a gente entender até onde a gente pode trabalhar, como, o que usar, o que não usar. Isso para é muito evitar importante. qualquer intercorrência ou mal-estar também. Perfeitamente. Então, além disso, quais os procedimentos estéticos, Valesca, que vocês trabalham na clínica? Nós trabalhamos com clareamento, peeling químico, no caso, limpeza de pele, tratamento para acne, estimulador de colágeno, para renovação celular. Basicamente, mais tratamento que a gente trabalha. Nós não trabalhamos com procedimento de embelezamento. Isso também foi uma demanda desafiante, porque a maioria ela vai para esse lado do embelezamento, no caso de quem trabalha com estética, porque é um mercado lucrativo. Sim. Mas nós, de acordo com o nosso conhecimento, a gente percebeu que é melhor tratar do que só embelezar. Sim, Mascarar. sim, exatamente. Porque no caso do procedimento preenchimento, que hoje está mais em alta, né, que é a harmonização facial. A harmonização facial. Ela é basicamente um procedimento de preencher a estrutura que falta colágeno no teu rosto. Então, não tem nenhum tipo de tratamento, não vai estimular fibroblasto, não vai renovar a tua conexão com a epiderme e com a derme. Ou seja, ela não vai fazer nenhum tipo de estímulo biológico para melhorar a qualidade da tua pele.
Então, minha postura e meu posicionamento é não trabalhar com esse tipo de injetável. Inclusive, dentro do ponto de vista clínico, esse é o último procedimento que deve se fazer. Quem trabalha, que realmente trabalha com ética, o ideal era fazer o preenchimento por último. E foi o que a gente aprendeu também na nossa especialização. Porque como a Valéria falou, ele só preenche. Ele vai preencher onde está precisando de volume. Então, às vezes a pessoa nem precisa. Às vezes ela precisa de uma hidratação, de um Ski Buster, que trabalha hidratação, de um estímulo de colágeno, elastina. Porque o bioestimulador de colágeno, ele vai trazer o quê? Qualidade de pele. Então, ele vai despertar o teu próprio organismo, produzir o próprio colágeno. Fantástico E uma isso. pele mais resistente, mais saudável, uma pele que te protege mais. Porque a gente sabe que pele é proteção do meio externo. Isso é fantástico, vocês entenderem e estudaram para isso, para entender a pele, para entender o corpo, para entender a produção de hormônios, para entender todas as deficiências que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? O próprio envelhecimento da pele e tudo isso. Então, se você tem, por exemplo, um tratamento estético caminhando mais para essa questão, né, dos produtos mais naturais, né, para estimular exatamente o colágeno, estimular uma pele mais saudável, né, eliminar as toxinas, a renovação das células. Então, tudo isso é fantástico e o resultado é o mais natural possível, né? Sim, porque hoje também está em alta mais, no caso da energia celular, a ATP, né? Então, é muito interessante estar estimulando as células a protegerem e a terem mais energia. Isso também até melhora e diminui os radicais livres. Os radicais E livres. melhora também o funcionamento do teu sistema, teu fisiológico, e ao mesmo tempo desinflama o teu corpo, porque não adianta você chegar lá, tratar um melasma, vai estar fazendo um peeling, alguma coisa para melhorar, mas o teu corpo ele está inflamado. Então a resposta não vai ser a mesma. Inflamação no infelizmente. corpo tem acontecido com muita gente, né? Você vê aquele corpo inchado, inflamado, né? Então vocês têm procedimentos para desinflamar o corpo, desinchar. Não diretamente, porque quando um organismo está inflamado, ele envolve vários fatores. A atividade física, alimentação, estresse, a rotina da pessoa em si. A gente proporciona procedimentos que vão auxiliar nisso, mas vai muito do paciente. Na estética, a gente sempre fala, a gente está responsável por 30% do resultado, o paciente está com 70%. Claro que a gente tem procedimentos chamados detox, que a gente usa argiloterapia. O detox, argiloterapia. A manta térmica, que também vai gerar um crescimento ali, que vai auxiliar o sistema dela a desintoxicar, a desinchar. Mas o nosso olhar clínico é sempre para entender não a doença, não a patologia ou os sintomas, mas entender como surgiu, o que está causando, para a gente entender no geral como é que é a vida desse nosso paciente. Porque às vezes nessa a gente pode até acabar indicando, encaminhando esse paciente para um outro profissional da saúde e descobrir algum tipo de patologia que gerou aquele sintoma. Então, um processo inflamatório é algo muito complexo, depende muito. Só que, no caso da Valesca que ela está falando, é um processo inflamatório superficial ali na pele, as radicais livres. Quando a gente se expõe ao sol, ocorre um processo inflamatório. E quando a gente traz para clareamento, a gente às vezes usa um peeling e já é um processo inflamatório. E às vezes a pessoa não tem um olhar de vamos trazer uma hidratação, vamos trazer uma eletroterapia que envolve elevação de ATP, que é energia celular. Então, é um pouco complexo, vai depender muito de paciente para paciente. Cada paciente... Por exemplo, pacientes que sofrem de disfunção erétil, consegue equilibrar isso, organizar novamente a vitalidade do paciente? Mas no caso, a gente vai direcionar ele para um profissional, um médico. Não podemos diagnosticar e nem fazer nenhum tipo de terapia em relação a alguma doença. Sim. A saber gente só até auxilia. onde a gente pode trabalhar. Por isso que a gente tem que ter o conhecimento para saber o nosso limite, até onde a gente pode ir. Isso. Porque tudo
são músculos, nós temos músculos, Sim. né? Se os músculos não são exercitados, evidentemente que atrofia. Isso, Sim. no caso do bioestimulador, é essencialmente isso, é um estímulo, é um exercício. Se você deixar de Exato. fazer a Aí, hipertrofia, ne- ele atrofia. Exatamente. Então, mas aí, nesse caso, estimula, né? O paciente sai novamente renovado, estimulado, Sim, sim. ganha novas energias. Né? Do bioestímulo de colágeno, a gente estimula o organismo a produzir o colágeno. Então, vamos dizer assim, que é um processo um pouco mais longo. Que é sistema. A gente tem que respeitar como o sistema funciona biológico. Então, o bioestímulo de colágeno demora ali uns 3 meses. É um tratamento. Às vezes precisa de mais uma sessão. E sobre energia, quando é algo mais relacionado às terapias. As terapias sempre trazem esse bem-estar mais imediato, vamos dizer assim. Perfeito. Para quem está nos assistindo agora, eu gostaria que você trouxesse para a gente, Valesca, quais os serviços no universo da estética que as pessoas podem encontrar lá na Quarpelli. A gente já sabe, trabalhamos aqui a questão da massoterapia e também de limpeza de pele profunda, tratamento da acne. Tem mais um outro tratamento? Mas esses tratamentos agora que nós estamos tentando nos consolidar são esses, são os básicos. No caso, tem os injetáveis, que é mais da demanda do mercado, mas o injetável é mais para hidratação e estímulo de colágeno, que nós trabalhamos. Ele demanda tempo e paciência. A partir de 90 dias, de 6 meses, que vai ter uma biodisponibilidade de resultado realmente. Então, basicamente é isso. O nosso trabalho é com injetáveis, o clareamento com pele químico. Nós não ainda... Isso, Luana, tratamento de rugas, por exemplo. Isso. A toxina botulínica. O anti-envelhecimento, exato. A prevenção. É porque isso, hoje, por exemplo, mudou muito. De décadas anteriores, por exemplo, uma pessoa com 60 anos, né, tem a aparência de 40, né, com os tratamentos. Né? Você vê que quando a pessoa realmente ela se cuida, aparece bem mais jovem. Né? Então, as pessoas vão poder encontrar, que é a questão do anti-envelhecimento mesmo. Né? A prevenção. Enquanto mais, né, antes, quanto mais cedo ela fizer, melhor, porque ela vai ter um envelhecimento de qualidade, porque não é questão de envelhecer, todo mundo vai envelhecer, mas com qualidade e de acordo com o estilo de vida dela também. Então, por isso que é mais um exercício mental também, porque às vezes a pessoa vai, procura um procedimento, algum tratamento, quer ficar com a aparência de alguém que é famoso, no caso, a anatomia dela não... Pois a gente explica que não... Aí já vem uma distorção de imagem. Isso. Nossa, é verdade. A gente tem que ter aquele olhar, tem que ter paciência, explicar para ela que a anatomia dela não é essa. Ela é bonita, mas a gente pode melhorar o que ela já tem. Perfeito. Não ficar os traços parecido com o famoso. Exato. Tem muita gente que tem essa ambição, né, de parecer com uma pessoa famosa. E às vezes de tantos procedimentos, né, fica... Às vezes o resultado não é esse. Né? E às vezes vira um certo vício também. Um vício. Muitos procedimentos. Muitos procedimentos. Vira um vício mesmo. E nunca chega no objetivo. É incrível. E esse também é o momento da gente trabalhar com uma equipe multidisciplinar e às vezes fazer uma indicação ou um encaminhamento para um psicólogo, psicoterapeuta, né? Para ajudar a pessoa até mesmo a sair dessa armadilha. Que é um auto-engano. Porque... psicólogo, eu vejo que não é só para quem tem problemas psicológicos. Ele pode te auxiliar a te conhecer também, te entender a tua personalidade, né? Te indicar com alguma terapia, porque eu vejo que as pessoas associam quem tem problema mental, quem tem algum transtorno, fazer terapia e psicólogo, e não é somente isso. Lana, você observa, por exemplo, os homens estão procurando mais? Sim. Vocês atendem homens e mulheres. Sim. E então eu percebo que os homens, eles estão mais atentos a isso. Né? Sim. Estão mais ao cuidado vaidosos. da aparência e tudo, né?
Porque anteriormente era muito voltado só para as mulheres, né? O universo da estética. Então, mas os homens estão se cuidando mais. Hoje em dia tem até clínicas e empresas que o público-alvo é o público O masculino. público masculino. E lá vocês têm uma carteira de clientes homens também. Sim, né? sim. Tá. Homens e mulheres. O público majoritariamente é feminino, mas a gente tem também procura do público masculino. Às vezes vem também pelas esposas, Sim. filhas, que têm esse olhar mais cuidadoso e trazem eles. Mas geralmente eles gostam muito de limpeza de pele, É importantíssimo. massagem também, por conta de tensões. é. E um público também para estímulo de crescimento capilar, Ah, sim. também, que é a tricologia. Era isso que eu estava procurando, né? Que a gente trabalhou a questão da massoterapia, também da questão da estética facial, Sim. tratamento de acne, tratamento de outras, o melasma e tudo mais. Mas aí a gente entra agora, tem o tratamento capilar. Sim. Né? Porque se a pessoa não cuida, tem problema de seborreia, tem problema de queda acentuada de cabelo. Então vocês tratam também Sim, essa sim, parte sim. lá. Sim, no caso são as alopécias. Também está interligada com o emocional da pessoa. Porque Geralmente a queda de cabelo às vezes está muito associada. né? foi o Tem que a uma gente aprendeu específica lá que é na clínica basicamente escola, emocional. que as pessoas, a maioria estava passando por um momento difícil, tinha perda de pessoas na família e ela estava 3 meses caindo muito o cabelo. Então, a gente teve essa experiência de trabalhar com injetável e também com microagulhamento para estar auxiliando, né, no aporte nutricional do folículo e da cosmetologia também, Sim. para auxiliar porque o folículo ele está com deficiência, mas também tem o superficial, que a pessoa é o visual, né? Sim. Perdendo o cabelo. Então a gente teve que lidar com isso também. E aí isso vai gerar, com certeza, o crescimento de novos folículos, né? Isso. Nosso tratamento, no geral, tratamento geral capilar, a gente não consegue parar uma queda. Se o teu organismo programou aquela queda, o teu cabelo vai cair. Só que a gente trabalha com estímulo de novos fios, para justamente estimular o teu próprio crescimento. A gente tem um crescimento médio de cabelo, que gera, dependendo do autor, de 2 a 7 anos, um fio em crescimento. Mas, às vezes, o teu crescimento está atrofiado, entre aspas. Ele não está bem desenvolvido. E a estética vai entrar para estimular o crescimento do teu próprio fio. Então, a pessoa que está ali em queda, a gente consegue estimular para fechar aquela lesão, que dependendo da alopecia, às vezes, em circulares ou de forma mais central, na frente, na parte da frente, e às vezes mexe muito com a autoestima da pessoa. Sim. Então, a gente trabalha nesse estímulo para estimular, manter esse fio saudável e manutenções também, porque dependendo da alopecia, às vezes ela não tem cura e ela pode estar voltando. E aí a gente trabalha nessas manutenções. Nem sempre em cabine, também muitas vezes a gente passa muitas orientações e prescreve cosméticos para a pessoa usar em casa para estar em manutenção. Perfeitamente. Então, é para você que está nos assistindo e está vivendo essa luta, né, do avanço da calvície, queda acentuada de cabelo, pode tratar lá, até para, primeiro, que consegue estagnar a queda, né, e o crescimento também. Porque aqueles, evidentemente, cabelos que estão doentes, que estão enfraquecidos, inevitavelmente vão cair. Mas aí, por outro lado, vem a compensação com Sim, um estímulo, né, de novos folículos, novos cabelos aí jovens, né, e dessa vez crescendo de forma saudável. Né? Sim, essa é a esperança da pessoa, né? Porque quando o cabelo já é programado, não tem jeito, vai cair aquela porcentagem. Mas com o estímulo, vai nascer melhor do que ele era antes. E é possível E a engrossar o fio mesoterapia, ela é muito... dependendo de cada caso. de cada caso. Mas sim, como eu falei, tem, por exemplo, a alopecia androgenética, que geralmente acomete aí o público masculino, ela vai afinando o fio antes de cair. Então, tu sente que teu cabelo começa a ficar um pouco mais fino, e aí depois que houver a queda. Quando a gente trabalha com tratamento da alopecia androgenética, o próprio paciente sente que vai engrossando. Por quê?
que a gente vai tratando é hormonal, né? Envolve ali a testosterona, o DHT, todo o sistema, ele conecta ali com o folículo e vai dificultando o desenvolvimento dele. Então, quando a gente trabalha essa parte do processo, o fio vai engrossando. E uma observação é, você, público masculino, está observando que está cabelos mais falhos, esse é o momento de você entrar com o tratamento, antes mesmo de começar a ter a queda. Que aí você já entra na prevenção. Quando já está mais avançado, uma rarefação maior, que no caso, quando já está sem cabelo, aí já é mais o implante. Aí tem que ir pro implante mesmo. Transplante, né? Que O eles transplante. Quando o folículo ele fecha, porque enquanto ele está ali vivo, vamos dizer, se ele fechar, ele não, infelizmente Você não perde. tem como mais. Aí é só Voltar. Tem que transplantar. transplante. Mas mesmo assim, você tem que continuar o estímulo. Mesmo depois do transplante, você tem que continuar fazendo mesoterapia, usar produtos, para manter aquele fio saudável, aquele folículo saudável. Perfeitamente. Valesca, empreender na área da estética tem seus desafios. Quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram desde a criação da Corpele? Tem desafio diário. Diário, né? Todo o tempo. Porque ainda mais nesses tempos e no Brasil é meio complicado empreender. A gente A tem carga tributária é conhecimento, altíssima. Né? a gente tem conhecimento, né, da realidade, dos impostos. Sim. Uma hora tem dias que você vai estar sem teto, tem dias que você vai estar sem piso, tem dias que você vai estar sem piso, sem teto. Então, o desafio que a gente teve foi estar mais na mídia social. Investindo em marketing, publicidade, que não é o nosso, né, carro forte. Aí a gente teve essa dificuldade, e por isso que muitas pessoas não têm esse conhecimento de que existe esse nosso trabalho, que tem o nosso estúdio. Então é um desafio diário. E acompanhar também, né? Acompanhar o mercado é toda uma complexidade. Verdade. Não só o nosso conhecimento, ele é capaz de apaziguar e alavancar o nosso estúdio. Então, a gente tem ciência disso. Aí nós estamos buscando meios, né, de alavancar isso, no caso da mídia digital, de estar mais na internet, Instagram, investir mais em divulgação. Aprendendo também Aprendendo, a lidar com todas essas ferramentas. Plataformas, né? Porque a gente não tem muito conhecimento disso. Ilana, Essa é a realidade. a estética vai muito além da beleza, está diretamente ligada à saúde e à ciência. Como vocês enxergam esse papel na clínica? Desculpa. Realmente, a estética, muitas pessoas têm um olhar mais como se fosse só embelezamento, mas ela vai além. Ela é ciência, saúde. Ciência. E a gente trabalha nisso sempre se nos respaldando em estudos científicos, em tratamentos ativos que são comprovados cientificamente que são eficazes. Porque temos uma era que todo dia surge um ativo diferente. Às vezes tem até, sim, certificação, mas às vezes é muito recente, tem que entender muito bem como ele funciona, efeitos colaterais. E a gente trabalha nisso, de sempre estar nos respaldando, entendendo, estudando, porque a nossa área é uma área que todo dia está renovando, todo dia surge uma coisa nova. Quer dizer, tem que estar o tempo todo atento ao avanço, né? E não só como na nossa área, mas áreas que vão também para a área da saúde no geral, como até o uso do Monjaro. Como entender como ele funciona, entender seus efeitos colaterais, como a gente pode trabalhar nesses efeitos colaterais, porque dependendo de cada caso pode gerar um eflúvio telógeno, que é a queda de cabelo, e um universo. Então vocês também trabalham com Monjaro? Não recomendo. Recomenda, mas que na verdade é como vocês falaram, né? Cada caso é um caso, né? O Monjaro, ele é uma medicação muito boa, tem um efeito muito bom, mas para o público que ele foi desenvolvido. Que é o quê? O público que está ali na obesidade, público que tem diabetes. Então, ele vai atuar ali muito bem. E a minha indicação é sempre estar junto com o acompanhamento médico. Porque é um imprescindível. hormônio. É um hormônio. Ele é um hormônio. É um hormônio sintético ali que ele vai te gerar saciedade por mais tempo. Então, ele é para ser usado de forma responsável,
com acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, acompanhamento com educador físico para ele estar fazendo atividade física, para você perder mais porcentagem de gordura do que perder massa magra, que é importante para a nossa saúde. Então, quando eu falo para a gente entender sobre o Mounjaro, é sobre os seus efeitos colaterais, que infelizmente vão ter, todo medicamento tem. E como a gente pode atuar nisso, na queda do cabelo, na flacidez, pós-perda de gordura muito acentuada. Então, é nesse ponto de vista. É aí Perfeito. que a gente entra, no caso da estética. A gente pode estar auxiliando nessa perda de colágeno, ficou muito flácido, no eflúvio telógeno. Aí nós podemos atender esses pacientes Perfeito. pós-Mounjaro. Valesca, a Coarpele participou de ações sociais ou projetos voltados para a comunidade. Existe um desejo de expandir esse impacto para outras cidades ou regiões? Sim, sim. Nós sempre participamos de ações sociais. No último, que foi Santa Rita, nós atendemos mulheres, público majoritariamente mulheres, feminino, que estão em cargo ali de liderança, um cargo assim de pressão, diariamente estão lidando, né, com pressão, são estressadas um E pouco. cresceu Então, muito o empreendedorismo feminino, né? Então, a sim, prova vocês aí que estão à frente da Coarpele, né? Cresce a cada dia, né? Eu fico muito feliz de ver o protagonismo, que realmente é muito importante hoje, a mulher não depender diretamente, né? Ela ter a sua autonomia financeira, isso é muito importante, sim, pode né? completar. Sobre de Santa Rita, a gente levou toda uma imersão, como a gente falou aqui, da parte do spa, onde teve até feedback de onde pessoas falaram que nunca tinham visto, que pensavam que era legal, coisa né? só de novela. E é muito gratificante saber que a gente levou isso para elas, proporcionou esse ambiente, esse momento de cuidado, que muitas falaram que às vezes elas cuidam Olha das só, outras é pessoas. verdade, é verdade. E poucas vezes tem esse olhar de cuidado sobre elas. Então Esse foi muito autocuidado é bom. muito bacana que a Coarpele proporciona. E para finalizar, que mensagens vocês gostariam de deixar para quem sonha em empreender na estética e para as pessoas que acreditam no poder do autocuidado? Primeiro, não se levar o que todo mundo faz, você tem que fazer. Sim. É você ter o seu ponto de vista profissional, clínico, ter seu referencial, se especializar naquilo e se manter focado. Ter paciência, que vai ter altos e baixos sempre, mas se manter atualizado, sempre estudando e ter muita paciência, porque todo dia surge uma questão, um problema, uma coisa nova, uma coisa para se atualizar. Mas é gratificante quando tu proporciona um bom trabalho, tu vê o resultado não só visual, mas na autoestima de uma pessoa, no bem-estar dela, é maravilhoso. Não tem preço, né, Valesca? Uma pessoa chegar lá com as doenças psicossomáticas, né? Cheia de doenças que foi acumulando, se fechando para a vida, e entra na Coarpele e encontra ali uma clínica de estética, um spa, onde ela pode realmente ter uma saúde integrativa, porque uma vez que cuida da pele, né, cuida do corpo, né, ao mesmo tempo você está paradoxalmente cuidando da alma, né, da Sim. psique, porque a pessoa ali ela está no universo de bem-estar, como vocês colocaram, todas as terapias, ou seja, a clínica foi adaptada para esse acolhimento, para a alma se sentir acolhida, porque com as terapias das cores, da musicoterapia, né, que eu imagino que tem durante as massagens, né? Então tudo isso vai trazendo relaxamento, reconexão e cura. Sim, esse é um ponto mais diferencial da nossa clínica, do nosso estúdio, é a conexão com os pacientes. Porque não é só um procedimento, não é só chegar lá, quero fazer isso, quero fazer aquilo, e sair e nunca mais voltar, e não ter aquela conexão, e não ter também o processo, porque a beleza está durante o processo. Durante o crescimento do paciente, a gente vê como ele entrou, como ele está diferente depois de 6 meses, de 3 meses, o processo da pele dele já está o dele já está melhor. Então, o embelezamento verdadeiro que eu vejo é no processo, durante o processo. E, inclusive, aí é que entra a nossa ética em relação à saúde.
né? O diferencial nosso é a saúde, não é o embelezamento em si. Então, nossa especialização, ela demanda, no mercado, tá se atualizando, tá sempre estudando, mas também de entender o paciente. Na verdade, o embelezamento vai ser reflexo, Sim. né, desse tratamento. Mas, claro, se você está fazendo uma limpeza de pele, evidentemente você já vai apresentar uma mudança, o tratamento de outras patologias Sim. do universo da pele, né, do corpo, tudo. Sim. Então, imagina a pessoa vai começar a vibrar numa outra dimensão, outra saúde. Durante a Melhor anamnese, rotina. a gente tem que ter esse olhar mais... Tem um raciocínio clínico, né? Mas tem a questão do comportamento. A gente tem que entender o estilo de vida da pessoa, com quem ela trabalha, às vezes o histórico familiar. Então, tem que ter essa sensibilidade a mais. E recomendar o tratamento até para quem está, por exemplo, vivendo uma ansiedade crônica. Porque a ansiedade todos nós temos. Sim, sim. Por exemplo, eu tenho ansiedade de cumprir horário, tenho preocupação, né, de ser uma pessoa pontual, cumprir horário. Claro que a gente sente ansiedade de honrar alguns compromissos e tudo, mas a ansiedade crônica é aquela que rouba a paz da pessoa. Ela já não dorme mais. Aí a gente tem um problema das síndromes, Sim. principalmente a síndrome do pensamento acelerado. A pessoa ela fica conjecturando coisas que nunca nem vão acontecer, mas ela fica ali, aí nem consegue dormir. E você imagina, se você não dorme, como é que você pode ter saúde? Se a pessoa não consegue dormir. Então, depois de você ter esse spa, esse encontro consigo mesmo, você está acompanhado de si mesmo. Sim. Aprender a se amar. Então, é muito legal isso, quando você consegue esse reencontro consigo, com a sua alma. Então, imagino que eu quero recomendar com todo fervor, quem nos assiste, você separar um tempo para fazer uma boa limpeza de pele, para fazer o spa, para fazer o tratamento que você precisa fazer, cuidar do cabelo, cuidar do corpo, né, e reequilibrar. Então, imagino que pessoas que têm esse problema de ansiedade, entrando num tratamento, fazendo uma massagem, cuidando da pele, vai se sentir muito melhor. E aí, como você falou, vai reduzir os níveis de estresse e a pessoa vai Entra em novamente, né, equilíbrio. ter equilíbrio. Sim. Em Esse é o homeostase. objetivo, a homeostase. É o equilíbrio Exatamente. do corpo, da mente. E o ser humano conseguir viver bem. Claro que sempre a gente tem problemas, como o senhor falou, tem a ansiedade de cumprir os papéis, mas tudo no nível saudável, para a pessoa viver bem, fazer um ser social, né? Exatamente. Saber lidar com as reações emocionais do dia a dia também. Isso é fundamental. Olha, tira um dia para você. Vai ser muito saudável, vai ser muito salutar. Você tirar um dia para você. E aí nós queremos recomendar a Quarpele. Fica onde? Fica no VWM Empresarial, 4x4, No Avenida 4x4. Contorno Norte. Que Sala 6. Aquela avenida onde tem o Matheus também, né? Sim. Tem o supermercado isso. Matheus no 4x4. Isso. 4x4. Avenida Contorno Norte. Avenida Contorno Norte. Mas para você achar, e aí entra o papel do Instagram que é importante, né? É só seguir Quarpele Studio. Quarpele Studio. Segue aí no Instagram, Quarpele Studio. Segue lá, porque lá tem o localizador, tem as informações, e é tudo com hora marcada, né? Sim. Então você com marca agendamento. direitinho, e aí você tira esse dia para você. Eu também vou tirar um dia para mim. Ir lá, já faz tempo que eu não Vai faço uma ser limpeza muito de bem pele, né? recebido. Tem que fazer. Então tá aí, vai se desestressar e tudo. E para quem trabalha com televisão e tudo, tem que estar bem, né? Sim. Tem que estar bem para a gente estar trabalhando. Olha, mas foi uma honra conhecer a Lana. Já tive antes a alegria de conhecer a Valesca Oliveira. Lana, que prazer conhecer você pessoalmente hoje. E assim, foi uma conversa muito agradável. Só essa experiência que a gente teve aqui já foi uma experiência de se desestressar, né? Porque sim. a gente pôde aqui relaxar um pouco e falar daquilo que a gente ama fazer, né? Então, quando vocês escolheram a estética por amor, né? Sim. Então, quando você ama o que você faz, não tem preço.
É muito bom. prazeroso fazer, prazeroso. trabalhar. Verdade. Tudo fica mais claro também. Não tem aquela dissociação da pessoa pessoal e do profissional. Ah, sim, é verdade. Eu não gosto Sim. muito disso. Eu gosto quando é integrado, Integrado. o profissional e o pessoal. Isso dá uma clareza maior até. A Sim. pessoa te conhecer na rede social, no Instagram, aí ela vê que é uma paixão integrada ali, não há dissociação. Nossa, isso é fantástico. Que é o meu caso com o rádio, né? Eu escolhi o rádio não por É conveniência, era a muito minha bom paixão. isso. Foi sempre o que eu quis ser na minha vida, né? Então, quando você está... Isso aqui é uma dica de ouro para quem está assistindo a gente. Quando você encontra, como a Lana e a Valesca encontraram, a profissão que elas amam, né? Então é realmente uma felicidade integrada. Dá uma segurança e um respaldo maior também para a pessoa quando ela vem te procurar. Porque ela vê que ela vai estar ali no ambiente seguro e o conhecimento vai ser linkado Sim, com o nosso trabalho. perfeitamente. Valeu demais, viu, Lana? Que bom. Valesca, muito obrigado. Eu que agradeço. E até o nosso próximo encontro. A gente vai marcar um outro encontro aqui na Porto Comunicação para conversar com elas. Tem uma outra profissional que é a É a Renata Bastos. Renata Bastos. Renata, a gente vai esperar você, viu, Renata? No outro episódio aqui com a Valesca para a gente bater um papo. Ou então, e aqui no estúdio cabe 4 microfones, a gente combina para vir um time todo, né? Para a gente bater esse papo sobre o universo da estética, que vem sempre aí com muitas coisas novas e a gente vai se atualizando, vai buscando, vai aprendendo. Mas o importante de tudo é você estar bem, com a saúde integral, e é o que a gente deseja para você. Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo episódio aqui direto da Porto Comunicação. Trabalhei com apoio técnico de Mário Vinícius. Um grande abraço e até mais.